menos a parte mais fundamental, né, dessa funcionalidade aqui do C, né? Faltou só, assim, eu concordo, né? Faltou mais assim a questão de aplicação, né? Mas a gente vai ter uma aula, até eu acho que vamos ver a semana aqui, ó, é a semana de listas, acho que talvez aqui acho que em outras listas ou variações de lista, tá? Acho que talvez seja aqui, né? E acho que é aqui, variações de lista, que daí eu vou apresentar para vocês uma estrutura que é listas heterogêneas, né? E aí a gente vai usar essa union, tá? Então vai ficar fácil, vai ficar mais tranquilo lá, né? Daí pelo menos agora vocês já sabem o que é. E aí lá a gente vê então uma aplicação que usa a union. E fora isso, aí a gente teve também mais alguns outros votos na questão aqui de ponteiro, ponteiro de ponteiro, né? E também semana passada a gente já viu, tá? Depois, alocação dinâmica eu não falei tanto. Aí, gente, aí se vocês quiserem, eu posso também fazer mais uma outra, revisar mais um pouquinho, né? Hoje o assunto seria, da live seria de TAD, né? Que semana passada, então, eu coloquei o link lá, né, das aulas sobre TAD. Mas, assim, não é tão difícil, né? Assim, eu acho que a gente pode meio que dividir o tempo também, né? Pegar uma primeira parte hoje para ver mais um pouco sobre revisão e depois falar sobre TAD. O que vocês acham? Ou se já tiver tudo tranquilo de revisão, né? De C, a gente pode já fazer direto TAD. Aí, o que vocês preferem, gente? Que aí Professor, por mim tanto faz. A gente teve revisão também em ICC2, aí se o senhor quiser ir para a TAD, tanto faz. tá legal. Vocês estiveram com o Moacir? Isso, ele deu uns Tá, vídeos. legal. Ah, legal, maravilha. Então tá bom. Aí assim, ao longo do semestre inteiro a gente vai trabalhar com C, né? Então, se vocês tiverem problemas aí, dúvidas, tipo, coisas mais assim, pontos chaves, do tipo, como é que eu passo, sei lá, né, uma estrutura por parâmetro, né? Ou, sei lá, né, parte de alocação dinâmica, tá? Então, coisas assim mais específicas, né? Vocês podem perguntar aí, a gente revisa, tá? Então vamos ver um pouquinho de tarde, né? Assim, eu vou dar uma revisada aqui, né, da videoaula, tá? Assim, a ideia não é realmente dar aula de novo sobre isso, tá? É mais assim para a gente meio que ver os pontos principais do que foi apresentado lá no vídeo. E eu acho que com isso assim pode ajudar vocês assim a relembrar dúvidas ou alguns pontos que tenham ficado meio despercebidos, né? E aí talvez vocês podem aproveitar para perguntar agora, né? Então, assim, vocês podem me interromper, tá? Pode parar aí. O chat está aberto aqui também, né? Vocês podem perguntar, tá? Então, assim, a ideia, né, do tipo abstrato de dados é assim, é uma maneira de você modularizar o seu programa, tá? Assim, quando vocês aprenderem a parte de programação orientada a objetos, tá? Que é o PO, né? Que aí vocês vão aprender outra linguagem de programação, como o C++, o Java, também Python também tem, né? São todas linguagens que dão suporte a classes de objetos e a parte, então, de programação orientada a objeto, tá? Agora, na linguagem C, você não tem, tá? Até mesmo porque você teve uma extensão da linguagem C, que é o C++,
ter, então, esse suporte à programação orientada a objeto, mas em si a gente não tem. Mas mesmo assim, por que eu estou falando de PO? Né? Porque em PO você consegue meio que pensar nessa modularização do seu programa. Tá? Então você vai ter vários módulos, cada módulo do teu programa vai ter uma funcionalidade específica, né? E aí você vai trabalhar aí com troca de mensagens, né? Então um módulo vai fazer tal coisa no seu programa, depois outro módulo vai fazer outra coisa, aí você pode estender um módulo, facilita bastante a parte de manutenção, de reutilização de código, tá? Então você cria um módulo que faz uma tarefa, aí você já pensa na implementação daquele módulo com a ideia de reutilizar isso em outro programa, tá? Então, assim, PO é super comum isso, e assim, em C, como a gente não tem a orientação a objeto, mas mesmo assim a gente consegue, de certa maneira, fazer essa modularização. Então, assim, tipo, pensando um pouco na parte mais assim, real, né, do momento que vocês estão, né, na vida aí de aprendizado, né, de programação, o que vocês estavam fazendo até então, né? Vocês estavam aprendendo a implementando, né, os programas de vocês, só que acho que a maioria estava fazendo num único arquivo ali, estava implementando toda a funcionalidade do seu programa, né? Então, assim, no máximo que vocês faziam lá na modularização era criar funções específicas, mas assim, a maior parte de vocês provavelmente deve ter implementado essas funções dentro de um único arquivo .c, né? A Ana está perguntando, né, o que é exatamente orientação a objeto. Então, assim, Ana, não se preocupa agora, tá? Assim, um outro paradigma, tá, de programação que envolve, né, você criar objetos, criar classes, aí tem toda uma disciplina inteira, tá, de programação orientada a objeto, que vocês vão ver ainda mais para frente, acho que é o ano que vem, tá? Então, assim, eu só estou comentando aqui porque seria uma motivação para a gente ver como que faz a modularização em linguagem C, tá? Mas que com a programação orientada a objeto, essa modularização acaba sendo mais eficiente, tá? Quando você usa a programação orientada a objeto, tá? Mas, assim, não é para a gente entender agora o que é PO, tá? Que não faz parte agora do escopo da disciplina, tá bom? Mas assim, tem uma disciplina inteira aí que vocês vão ver o ano que vem, tá bom? E aí, então assim, onde que eu estava? Tá. Então assim, você estava até então fazendo num único arquivo ali, né? Tipo, olha lá, um programa .c, tá? E aí lá dentro, né, você implementava o seu main, tá? Tinha um main. E aí o máximo de modularização que vocês faziam até então, quer dizer, eu estou falando assim, a maioria, tá? É criar funções. Então você tinha uma função 1 lá que fazia alguma coisa, depois a função 2 que fazia alguma outra coisa, né? Às vezes você chamava mais de uma vez uma determinada função, tá? E é ótimo, né? Isso é exatamente o que se espera, né? Assim, meio que do primeiro semestre, né? Quando você aprende a dar os primeiros passos em programação, né? Porque a ideia, então, é você aprender as estruturas básicas, tá? Que é sequência, condição e repetição, tá? Que faz parte, então, da ideia dos algoritmos, né? O conceito de algoritmo, tá? Então, é isso que vocês aprenderam na disciplina de CC1, principalmente. Agora, então, é hora da gente começar pegar esse programa aqui, né, esse arquivão aí, né, e começar a organizar melhor isso, tá? Por quê? Porque, tipo, esse programa aqui, ele pode crescer, né, tipo, muito, né, pode aumentar muito aí, né, dependendo aí do que você quer
do programa, né, que você está desenvolvendo, o negócio pode escalonar aí para algo muito grande, tá? E aí, fazer tudo isso dentro de um único arquivo acaba ficando ruim, né? Porque, primeiro, né, assim, tem vários motivos aí que acaba sendo ruim, tá? A primeira coisa lógico, né? No único arquivão ali, imagina você encontrar uma função, encontrar alguma coisa específica ali, tá? Então já acaba sendo difícil fazer esse tipo de trabalhar, né, com novas funcionalidades ali do seu programa. Outro problema na hora de compilação, né? Tipo, quando você, que nem, não sei se vocês viram, né, todas as partes da aula de tarde, na última parte lá eu ensino o Makefile, né? E aí eu dou até uma motivação, mostro alguns exemplos lá para vocês, onde você pode usar o Makefile, né, que é uma funcionalidade lá do Linux, tá? Que quando você faz a compilação, ele compila só aquele módulo que você alterou. Tá? Então, se você tem vários módulos do seu programa, e aí todos esses módulos já estão compilados, tá? E você faz uma alteração em um único módulo, você não precisa compilar tudo de novo, você compila só aquele módulo específico que você fez a alteração. E isso, gente, acaba melhorando muito assim o tempo de compilação, né? Imagina, né? Você pega um programa grande, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? De compilar um programa grande que acaba demorando, né? Às vezes demora aí algumas horas, né? Dependendo do teu programa. Então, usar o Makefile é super útil, tá? A Esses Daniela também. programas de algumas horas, acho que são aqueles que a gente também demora alguns minutos ali para baixar, né? Isso, Instalar. assim, depende, né? Assim, Eu acho que aí para a pessoa criar exato, todo o executável ali para a gente baixar, instalar o negócio, exato, isso seria exatamente, realmente né? ridículo tentar compilar o programa inteiro toda hora por qualquer mudancinha. Exato, exatamente. A Daniela está perguntando, né? Ó, só de rodar make, porque ele já reconhece que quer executar. Isso, é isso aí mesmo, Daniela. Ele é um padrão, né? Tipo, você tem o arquivo makefile lá no teu. Tem até um exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar. Entrar aqui aula. Acho que 02. Tá? Isso aqui é um exemplo, então, que eu fiz na aula lá, né? Na videoaula, tá? Que é o de fração, né? Então, olha só, né? Você vai ter que. Você só mantém um arquivo chamado makefile, lá na pasta do seu projeto. E aí, naquela pasta, tá? Você vai ter todos os seus arquivos, todos os seus módulos, ou todos os seus arquivos .c e .h, né? Que, assim, cada um vai ter a sua funcionalidade, né? Então, você pode ter um monte, né, de arquivo .c que. Vamos aumentar aqui. E aí o Makefile é o arquivo que você vai criar para meio que criar as regrinhas ali, né? Do que depende do que, né? Para fazer a compilação. Então, você mantém o arquivo Makefile, tá? Tem um formatozinho dele lá. E aí aqui, né? Como padrão, você chama o comando make. Daí ele vai automaticamente abrir esse arquivo Makefile e vai executar ali a instrução correspondente, tá? Uma coisa aqui que acho que eu falei na videoaula, né, é que você pode colocar lá na frente do make o alvo, tá? Então, o que é esse alvo, né? Esse alvo aí é uma das instruções, né, que você pode executar lá que você pode criar lá no teu Makefile, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o alvo é o que está aqui em verdinho, né? Então, às vezes, tipo, você tem aqui, o meu alvo é criar o executável chamado principal, né? E aí na frente você coloca do que depende, o que eu preciso para criar esse executável, tá? Então, no caso aqui, eu tenho dois módulos, que é o programa principal e o módulo do TAD fração, né? E aí, para eu criar, então, o executável, eu preciso desses dois módulos já
compilados. O que é um módulo já compilado? É o arquivo objeto, tá? Então, assim, o principal.o, fração.o, são os dois arquivos objeto que eu preciso para link editar eles, quer dizer, juntar eles para criar esse executável, tá? Então, assim, já vou responder, Daniela, deixa eu só terminar aqui, ó, a ideia aqui. Então, a gente tem assim, algumas fases da compilação, acho que eu devia ter falado isso antes, né? Então, você tem, por exemplo, o seu arquivo fonte, que é o .c. Aí, compilação, né? Você vai compilar, você vai criar, vou até chamar de A aqui, A.c, tá? arc.c, tá? Então, na compilação, você vai criar um arquivo chamado de arc.o ou arc.obj, tá? Pode ser .obj, que seria no caso do Windows, tá? obj. Então, na compilação, você cria esse negócio aqui, que é chamado, então, de arquivo objeto, tá? Fonte vai para o objeto. E aí você vai fazer isso para todos os seus módulos, tá? Então você tem o primeiro módulo aqui é o arc.c, você pode ter, por exemplo, o arc2.c, também compilando vai gerar o arc2.o, tá? E é isso para todos os seus módulos, né? E essa compilação, gente, é por meio tem uma instrução, né? Instrução do GNU, do GCC, que é GCC -c, quer dizer, compile apenas, tá? E o arquivo aqui .c. Tá? Então, essa instrução aqui vai exatamente criar esse .o, tá? E aí, olha só, né? Então, é exatamente... Então, assim, qual que, por exemplo, né? Essa daqui é a dependência para criar o executável, só que supondo que eu não tenha esses .o, tá? O que vai acontecer? Eu vou precisar de um alvo também para cada um desses .os, né? Que no caso aqui, né, seria esse outro alvo. Então, por exemplo, o principal .o, o que eu preciso para criar esse .o, o objeto do principal, né? Aqui está até errado, né? Principal, assim. Quando eu abrir esse arquivo aqui, o principal.c, ó, vamos abrir ele aqui para vocês verem, ó. Reparem que esse aqui é o meu programa principal e ele tem um include do módulo fração, tá? Então, assim, visivelmente, né, dá para a gente perceber que esse programa, tá, main aqui, ele depende do módulo fração.h, tá? Então, a compilação desse arquivo principal, quer dizer, para eu criar o objeto do principal, eu dependo, então, do fonte, lógico, né? Do fonte dele, que é o principal.c, e do fração.h, tá? Porque aqui, ó, eu preciso dele, ó, include, tá? Então, dependo do fração.h para compilar, tá? E, além disso, o fração, né, o ponto .o, que é esse cara, que é a segunda dependência do principal, se a gente abrir ele também, né, ó, fração.c. Opa. Ó. Então, aqui, ó, a gente repara que ele... o fração.c depende do fração.h. Tá? Então, no Makefile, eu coloquei aqui, ó, o fração.o, o objeto, né? Lógico, depende do fração.c, né? E também do fração.h, porque tem um include aqui. Tá? Então, e aí, assim, então aqui a gente tem a alvo dependência, alvo dependência, alvo dependência. E uma vez que eu tenho essas dependências satisfeitas, tá? Então, por exemplo,
aqui, né, para criar o fração.o, eu dependo do fração.c e do fração.h. Então, esses dois arquivos já estão prontos, tá? Estão ali, né? Estão salvos lá na pasta, né? Fração.c e fração.h. Então, a dependência está satisfeita. Então, dependências satisfeitas, ele vai para a linha de baixo. Aí executa GCC menos C, fração.c, que é exatamente esse comando aqui, ó, que eu coloquei aqui em cima. Tá? Então, assim, né, ele vai recursivo, tá, gente? Então, assim, quando a gente coloca lá make aqui, ele automaticamente ele já pega o primeiro alvo que tem lá no makefile, tá? Então, isso aí também é um padrão dele, tá? Eu posso, então, seria a mesma coisa de colocar assim, né, ó, principal, tá? Quer dizer o quê? Que ele vai pegar a primeira dependência que está aqui, tá? Então, ou eu coloco, né, explicitamente o alvo, ou eu coloco só make. Que daí ele também vai pegar o primeiro alvo que está aqui, tá? E aí, quando ele entra aqui, né, ele vai ver, essas dependências estão satisfeitas. Então, assim, se não existir esses dois arquivos .o, ou se algum desses arquivos estiver desatualizado, tá? Ele vai primeiro chamar o alvo, né, de cada uma dessas dependências, quer dizer, vai pegar, né, a linha correspondente aqui de baixo, tá? E vai executar, e vai fazer recursivo. Então, vai fazer primeiro a dependência, né, executar aquela instrução da dependência, para depois voltar lá no principal e executar o do principal. Tá certo? Então, olha só, né, deixa eu mostrar aqui, né. Então, por exemplo, quando eu olho aqui, né, eu já tenho meus pontos aqui já criados. Eu vou chamar esse clean, ó. Esse aqui também é um outro alvo que você pode colocar lá no Makefile, para ele simplesmente limpar, né? Limpar todos o executável e os arquivos objeto, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, make clean. Então ele executou. Como o clean não tem nenhuma dependência, né? Então ele roda simplesmente. Removeu o ponto O e removeu o executável. Então, aí ficou os pontos C e o ponto H, né? Toma cuidado, né? Porque às vezes você pode colocar aqui, né? RM, asterisco, ponto C, você vai arregaçar, né? Você vai, você vai perder o que você fez, tá? Então, toma cuidado com isso daí. Então, daí, quando eu coloco um make, ó, olha só o que ele faz, ó. Repara que eu chamei make, assim, como eu falei para vocês, quando não coloca nada aqui na frente, ele executa o primeiro alvo, só que vê aqui a ordem dos comandos que ele executou, né? Ele executou 3 comandos, então, assim, ele veio aqui e viu que não tem o principal ponto O. Então, ele parou aí e foi procurar pelo alvo principal ponto O, que é exatamente esse cara aqui, ó. Aí aqui ele viu que o principal ponto C e fração ponto H estão ok. Você tem lá na tua pasta. Então ele executou. Principal ponto C, que é exatamente essa primeira instrução. Tá? Com essa instrução, ele criou o principal ponto O, e aí, quer dizer, aí voltou lá para cima e satisfez, né? Principal ponto O. Daí ele veio para a segunda, né? E fração ponto O, ele veio para cá, executou, ó, GCC menos C, fração ponto C, aí voltou, e aí, por fim, ele executou o último comando. Tá? Que é esse cara aqui. Daí criou o executável. Beleza? Vamos ver aqui as dúvidas. Daniel, sobre esse alvo eu tenho uma dúvida também. E se ao invés do executável principal eu coloco make fração.o, ele vai executar só aquilo, tá? Isso, ele só vai executar aquela instrução. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vou fazer um make clean. Tá? Aí vamos fazer aqui, ó, por exemplo, fração, né? Então, make fração.o. Olha lá. Tudo bem? Então, ele veio exatamente aqui onde eu chamei, onde eu pedi, né, para ele executar, né, o alvo, tá? Pedro,
Depois você pode explicar como fazer um makefile por agrupamento por dependência. Falo. Tem até aqui no slide, né? Ó, não lembro direito, tá, Pedro? Porque assim, na verdade, assim, eu dou essa ideia geral aí de makefile, tá? Mas assim, na prática, né? Você vai usar uma IDE, né? Tipo sei lá, um Visual Studio, sei lá, né? Não sei, nem sei IDE assim, né? Mas aí por meio dessa IDE, normalmente essas IDEs, né, que são específicas para a linguagem C, elas já criam automaticamente um makefile para você, tá? Então, assim, na prática mesmo, né, o makefile é criado automaticamente, tá? Mas esse funcionamento uma coisa mais específica, né, colocar alguma instrução mais específica. Mas o que o Pedro está falando, né, cadê? É isso aqui, né? É isso aqui? Não. Essa parte aqui é... Ah, tá, ó. Então, assim, a primeira coisa que você pode fazer, né, que existe, tá, tem no Makefile, você pode omitir, tá, essas instruções aqui de baixo, tá? Então, assim, quando você tem... na verdade, você pode até omitir o ponto C, né? Assim, se você tem o arquivo .c e o arquivo .h com o mesmo nome, né, antes do ponto, ele já entende isso, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, né, deixa eu voltar mais uma aqui. Esse aqui já tem o GCC, né? Aqui, ó, isso daqui, né? Então, arquivos correspondentes com extensão .c são compilados automaticamente, tá? Então, quer dizer, esse comando aqui, né? Então, por exemplo, ó, files.o, ele teria, né, o files.c, isso daqui ele cria automaticamente, tá? O GCC, né, que estaria aqui embaixo, né? GCC -c file, né, .c, isso aqui você pode omitir, né? Então, quer dizer, se você tem o file.c e file.h, ele faz isso daqui automaticamente, tá? Então, você poderia omitir, né, esses comandos aqui embaixo, tá? Eu não gosto muito, tá, gente, de fazer essas simplificações, né, no Makefile, porque acaba ficando meio confuso, né? Tipo, acho que é muito mais agradável você ver coisa mais bonitinha assim, né? Tipo, o que realmente está acontecendo para cada alvo seu, você vê qual que é o comando, né, que ele está executando, tá? Mas é possível, né? Você pode omitir isso daí. E aí o agrupamento que ele fala está na parte, vamos ver aqui. Aqui, né? Isso daqui. Você coloca, né, do lado esquerdo, quer dizer, os seus alvos aqui, ó, você coloca lá todos os alvos que têm uma única dependência, tá? Então a ideia é essa, né? Meio que, se você tem o arquivo kdb.o, command.o e files.o, todos eles têm uma única lista de dependência, quer dizer, nesse caso aí seria apenas command.h, né? Então, esses três objetos dependem apenas do command.h. Aí você pode agrupar, né? Então, você agrupa
os 3 alvos em um lugar só. Então, independente se ele chamar make kdb.o ou make command.o ou make files.o, ele vai executar essa linha aqui, tá? E nessa linha, né, também ele está aqui também embaixo aqui ele está omitindo, né, o GCC, mas você poderia ter colocado o GCC, daí ele iria ter, né, o GCC-C kdb.c, GCC-C command.c e o GCC-C file.o. Tá? Aí dependendo, então, se você chamar esse negócio aqui, ele vai cair nessa dependência, vai ver se o command.h está atualizado, e se tiver atualizado, ele vai executar o GCC-C kdb.c. Tudo bem? Tá? Daniele, vamos lá. Como que o ponto H e o ponto C se comunicam? Por exemplo, quando eu incluo o stdlib no meu programa, como o computador encontra o ponto C dessa biblioteca? Boa pergunta, Daniele. Boa pergunta essa, tá? Ótimo. Vai. Então, assim, ele vê o antes do ponto, tá? Então, você tem lá stdlib.h. Então, o compilador GCC, ele, lógico, né, ele tem já várias bibliotecas já pré-compiladas. E uma delas é o stdlib, tá? Então, você vai ter lá o stdlib.o, que veio, né, do stdlib.c, tá? Já foi pré-compilado isso para você, né? E aí você tem o correspondente stdlib.h, que é esse cara aqui que o programador vai utilizar. Então isso aqui é exatamente a ideia do TAD, né? Então quer dizer, na aula lá vocês viram que a gente criou aqui o nosso programa com os .hs, quer dizer, o .h é aquilo que o programador, o usuário, né, do teu módulo vai enxergar, né? E o ponto C é que fica meio que escondido, né? Você pré-compila aquilo, né? E se você quer, por exemplo, disponibilizar uma biblioteca, mas não quer disponibilizar o código-fonte, você disponibiliza o ponto H e o ponto objeto, né? E aí o programador ele vai abrir ali o ponto H, vai ver o que está acontecendo, né? Às vezes você pode colocar comentários lá para explicar o funcionamento de cada função, das estruturas, tá? Então, e aí, né, a segunda parte da pergunta da Daniela em relação a módulos que já estão disponíveis e módulos que você cria, né? Então, assim, quando você dá o include e o arquivo, né, .h, você coloca com menor maior, por exemplo, né, o stdlib.h, esse menor maior que está aqui, gente, esse negocinho aqui, ó, ele entende que esse arquivo faz parte da biblioteca padrão da linguagem C. Então, ele vai procurar na pasta, né, no sistema de arquivo onde está instalado o GCC, tá? Que, sei lá, eu nem sei onde que fica, né? Deve ser lá no /, sei lá, var, talvez. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é user, talvez lib, vamos ver isso aqui. Não. Enfim, está em algum lugar, tá, pessoal? Está em algum lugar aqui no meu sistema, está o local, será? Include. Aqui, ó, include, vamos ver. Ó, vamos ver se tem o stdlib aqui, ó. Não, não tem, não é aqui não, é em outro lugar, tá? User include, vamos ver, não tem também.
Professor, eu acho que você pode usar o locate. Locate, vamos ver. Locate stdlib.h. Nossa, tem um monte de lugar. Applications, Xcode. Eu queria ver do GCC, né? Do GCC. É que depende também. Ah, aqui é OPT, talvez? Não. Enfim, gente, assim, tem algum lugar, tá aqui, né? Então, assim, quando tá com menor maior, ele vai procurar no lugar correto, né? Ele já sabe onde que fica essas bibliotecas, né? E aí, quando você cria o teu .h, você vai incluir você vai colocar no teu programa, né, com esse formato aqui, né, ó, tipo, include, assim, né, tipo, fração, .h. Então, com o aspas, tá, com as aspas, ele vai procurar na pasta local, tá, que é exatamente o que a gente fez aqui, né, ó. Então, reparem que o meu principal .c, eu tenho um include, ó, do fração.h, que aí, tá vendo? Ó? Então, aqui eu estou colocando com aspas, e o stdio, que faz parte da biblioteca padrão, eu estou colocando com menor maior, tá? Então, esse cara aqui, ele vai procurar na pasta da instalação do GCC, e esse cara aqui, ele vai procurar inicialmente, né, na pasta atual lá do principal, né, da mesma pasta que está esse arquivo aí, tá bom? Beleza, Daniel? Entendeu? O Pedro, né? Em outras linguagens, mas pensando mais para o Python, os tags vão funcionar da mesma forma. Eu crio o 2py. Em Python você não tem, né? Um .h, né? Eu não sei se tem um correspondente, né? Alguma coisa assim para Python, tá? Não, eu acho que não tem não, viu, Pedro? Eu acho que aí no caso de Python, se você quer modularizar de verdade, tá? Em Python ele tem programação orientada a objeto, aí dá para você fazer isso, né? E o que tem em Python são também tem, né, a questão das bibliotecas, né? Então, quando você dá um import, alguma coisa, aí você chama, né, o nome da biblioteca que vai estar assim, cada linguagem tem um formato específico, né? Então você vai ter que ter, por exemplo, uma pasta em Java, por exemplo, né? Você tem a pasta que é o mesmo nome lá que você vai dar o import, acho que é import também em Java, não lembro mais, tá? Mas assim, cada linguagem tem seu formato específico lá para inclusão, né, de bibliotecas, tá? Mas pelo que eu saiba, assim, não tem nenhum cabeçalho, não, em Python, tá? Acho que ele fica tudo meio que integrado ali, né? Porque até mesmo porque, Pedro, em Python você não tem compilação, né? É tudo interpretado, tá? Então é diferente da linguagem C, da linguagem Java, né? Que você faz a compilação, né? Então você não consegue meio que esconder aquele código do programador, né? Então, tipo, fica ali, né, o arquivo fonte e você interpreta, né, o interpretador vai rodar aquele fonte lá e vai fazer tudo em tempo real, né? Tá? O Hélio, né? Ó, então, isso significa que mesmo que não utilizemos o stdlib, o objeto dela será independentemente link editado para o meu executável. Então, Hélio, assim, o que acontece, né? Onde que estava aqui aquele desenho lá, né, acho que esse aqui. Então, assim, né, ó, você tem o teu fonte, cadê? Tem que lembrar de mudar a tela. Então, assim, você tem os teus arquivos fonte, né, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser quantos você quiser. Você vai fazer a compilação de cada um, vai gerar os .os, tá? E aí, o que pode acontecer, né? Você pode ter também
os arquivos .o que são da biblioteca padrão também. Então, você também tem lá, por exemplo, o stdlib.o, o stdio.o, tá? Que vão estar, né? Vão estar na pasta lá do GCC, tá? Agora, e aí o que pode acontecer, né? Pode acontecer de, em um dessas fontes seu aqui, você ter dado um include no stdlib.h, assim, né? Com esse formato. Quando você faz isso, a compilação, ela acontece sem consultar a biblioteca padrão, tá? Quer dizer, você compila ele meio que isolado, né? O GCC, ele pensa assim, né? Ele deu include no stdlib.h, então quer dizer, em algum momento futuro, eu vou juntar as duas coisas. Por enquanto, eu crio um .o. Até mesmo, então, né? Esse é um motivo pelo qual os .os, né, não são executáveis. Por quê? Porque falta pedaço naquele .o. Tá? Esse faltar pedaço, o que quer dizer? Quer dizer que falta a implementação de alguma função específica, por exemplo, o malloc, né, que está lá no stdlib. Então, sim, a implementação dessa função está aqui, né? Está aqui dentro, ó, stdlib.o. Mas esse processo de compilação do arc.c, ele acontece isoladamente, tá? Quer dizer, você compila ele, beleza. Então, esse arquivo.o aqui, você vai ter uma instrução lá em linguagem de máquina que referente ao malloc, mas não quer dizer que a implementação do malloc está lá. Quer dizer que ele vai precisar chamar depois a implementação lá do malloc que está no stdlib.o. E como que você faz, então, para criar esse objeto? Quer dizer, para criar esse executável? É a fase seguinte, né? Que é quando você pega todos esses .os que são necessários e link edita, tá? E aí você cria o executável. .exe, por exemplo, né? Tá? Então, daí esse processo, né, então, é chamado de link edição, tá? Que envolve, então, pegar os .os seus, por exemplo, esse ou esse, junto com os .os da biblioteca padrão, tá? E criar um único arquivo executável, tá? E aí, esse comando para fazer isso, né, é o gcc -o executável, e aqui a tua lista de .os, né? Quer dizer, você vai ter que colocar todos os .os aí, né? Mas seria isso aqui, né? Tá? Sim, entendi. A minha dúvida, acho que é assim, quando a biblioteca, o ponto E da biblioteca padrão, ele vai ver essa assinatura no include e vai ser inteligente, o GCC, para já ir fazer essa link edição do objeto. Quando é minha, eu tenho que manualmente fazer esse objeto e link editar ele. Exatamente. Isso aí. Tá bom? O Matheus, se não me engano, com a flag no GCC você pode adicionar novos diretórios. Aí tem as opções, né, Matheus, que assim, eu também não entendo muito, tá? O meu conhecimento não vai muito além disso que estou explicando para vocês, mas essas flags aí pode ser usada para isso, sim, tá? Depois o Pedro, para organizar melhor, tem como deixar os .h e .os em uma subpasta? Dá. Aí, na verdade, tipo, você vai colocar assim, né? Tipo, pasta. Ou você coloca assim, né? Tipo, pasta barra, tá assim. Ou você usa essas flags aí que o Matheus está falando, tá? Daí acho que também você coloca lá a pasta, né? Da onde vai estar aquele arquivo .h, tá? É que eu já não sei, tá? Eu já não sei ver isso daí, tá?
Então, assim, meu conhecimento também não é muito profundo nessa questão aí, tá? Até mesmo porque, assim, com as IDEs, você vai ali, cria, né, uma pastinha lá via IDE, né? E aí ele meio que faz esse processo automaticamente para você, tá? Tudo bem? O Crulis, pode falar. Foi mal. Putz, eu entrei com a conta errada. Sou o Pedro Henrique. Tá. Beleza. Falei. Professor, lá nos seus vídeos, você colocou que a gente separa o ponto H do ponto C, por causa que tem algumas... É o nome que eu tinha dado para as minhas primeiras contas de jogo quando era pequeno. Longa história. Agora eu fico nostálgico com esse nome, eu não quero trocar, não. Professor, lá você tinha colocado que a gente separa o ponto C do ponto H, por causa que tem coisas que a gente não quer, a gente não precisa mostrar meio que para o usuário, né? Mas por que a gente não gostaria de mostrar essas coisas para o usuário? Boa pergunta. Vamos lá. Assim, o que acontece, né? Vamos pegar aqui esse fração aqui, ó. Vamos ver isso aqui, isso aqui é legal, né? Tipo assim, né? É meio que a resposta que eu vou te dar, assim, é meio que conceitual, tá? Assim, não a ideia do TAD é você, então assim, é você omitir, né, a implementação, né, de alguma função, de alguma funcionalidade do programador, mas como uma questão assim de você manter a integridade daquele módulo, tá? No sentido de que quando você mantém a integridade, que eu quero dizer, é assim, você é o desenvolvedor daquele módulo, você é responsável pelo bom funcionamento daquele módulo, desde que o usuário use de uma maneira correta, né, da maneira que você pensou aquilo lá, tá? Então, assim, quando você, por exemplo, supondo que, vamos pegar essa fração, né? Aqui tem esse, vamos pegar o ponto H dele também, ó. São ponto H, né? Assim, né? Aqui até não está tão encapsulado como deveria, né? Às vezes você pode até melhorar isso aqui, né? Colocar assim, né? Ó, deixa eu até mudar isso aqui. Vou fazer assim, ó, colocar esse negócio. Vou colocar aqui, ó, no ponto C, tá? Vou colocar aqui. Estrutura. Vou chamar de F. Tá? Aí esse cara aqui, então, ele vai ser assim, né? Type def, struct F, fração.t. O que acontece, né? Então, assim, eu estou colocando até a parte da implementação daquela estrutura, estou deixando também isso omitido do usuário. Então, o seu usuário, né, do teu módulo, ele vai ter acesso apenas a esse arquivo aqui, ó. Quer dizer o quê? Ele vai olhar as funções, ele vai ver aqui esse tipo, então ele vai pensar assim, para eu criar, então, uma fração, eu tenho que chamar a função criar, que vai me retornar um ponteiro para um tipo que está definido aqui, né, que é uma struct, só que o teu usuário ele não vai enxergar os campos da fração, da estrutura, que é numerador e denominador. Então, e aí que vem a resposta, né, a sua dúvida, né? Porque assim, por que a gente pode melhorar, né, fazendo dessa maneira, né? Porque daí lá no teu programa evitaria, né, como o usuário não sabe que tem esse nome num e esse nome dem, evitaria de ele vir aqui, né, e fazer algo nesse, assim, ó, por exemplo, F2. Assim, né, dem recebe 0, por exemplo, tá? Então, quer dizer, a gente sabe que uma fração não pode ter denominador 0, né? Então, com isso daqui, né, como o usuário não sabe que tem esse campo dem na estrutura, ele não vai conseguir fazer isso. Ele só vai conseguir utilizar a fração, o módulo fração,
via funções, né? E aí, então, supondo que ele queira, de qualquer maneira, criar uma fração com denominador zero, tá? Então, ele poderia vir aqui, né, chamar a função criar com um denominador zero aqui, por exemplo. Tá? E o que acontece, né? Você, como desenvolvedor da fração, você pode implementar essa questão de segurança, tá? Entendeu? Então, tipo aqui no criar, ó, tá vendo aqui? Já tem um if, ó. Então, assim, ó, se o denominador for zero, ele já retorna nulo. Não Então, mas, deixa, então, tá? aquilo ali que o Eli falou, isso daí é a segurança por... Não, exato, Um tipo de exato. segurança que tá fadado a um momento quebrar. Pode quebrar. E essa é uma dos porquês, vamos dizer assim, né, de você ter a programação orientada a objeto, de você ter, por exemplo, a linguagem C++, né, porque daí com a linguagem C++, quando vocês aprenderem, né, vocês vão ver que você vai ter também, né, um atributo numerador e um atributo denominador, mas você pode setar eles assim, somente tal pessoa ou tal, sei lá, ou tal módulo pode utilizar numerador e denominador. Então, mesmo que o usuário encontre esse nome, numerador e denominador, se ele tentar setar aquilo lá, ele vai dar pau, ele não vai A gente compilar. meio que faz isso por segurança contra um usuário mal intencionado. Isso. Entendi. Então, Também, assim, de certa forma, tipo, eu ia perguntar, a gente deve, tipo, o usuário não deve ver, ou ele seria melhor ele não ver? seria melhor ele não vir, tá? Porque assim, porque, por exemplo, assim, né? Quando você na linguagem C, você tem algumas bibliotecas que, quando você abre, né, tipo, alguma dessas aqui, né, da biblioteca padrão, você vai ver ali, né, que algumas structs, elas estão com os campos visíveis lá para você. Não estão dessa forma como eu fiz aqui, elas estão lá com os campos como estava antes, tá? Então, assim, eles colocam aquilo lá, né, que é para meio que, em algum momento lá, o usuário vai ter que realmente manipular aquele campo daquela estrutura, tá? Mas, pensando assim, de uma maneira mais purista, purista não, né, mais precavida, eu quero dizer, fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui, aumenta a segurança. Quer dizer, você só vai conseguir utilizar fração via função, via as funções que você E disponibiliza. assim, eu ia falar que pelo meio das funções ali, fica também mais limpo de você só olhar o cabeçalho, em vez de olhar todo o funcionamento ali da função. Isso, exatamente. Então, tipo, aqui, né, o usuário não precisa saber. Caso você tenha alguma função, né, que o usuário tenha que setar, né, ou utilizar aqueles campos da estrutura, beleza, você pode colocar aqui. Até, tipo, quando a gente for aprender ali as outras estruturas, né, tipo pilha, fila, lista, né, aí vai chegar a hora lá que não vai ter jeito, a gente vai ter que colocar aqui a implementação da estrutura no ponto H, tá? Mas, quando possível, é melhor não colocar, tá? Entendi. Então, até o L está falando, né? Pode ser no chute, né? Então, tipo, às vezes o usuário pode, sei lá, né? Tipo, se ele souber qual que é o nome do campo, ele vai usar, né? Porque a linguagem C não tem esse tipo de segurança, tá? Não tem. Um comentário no negócio do Hélio seria de que outra forma seria, por exemplo, em todo o que ele poderia dar erro com o denominador sendo zero, ele pegar e verificar se é zero. E não deixar daí você fazer o negócio da divisão por zero. Então, mas aí desde que você. Assim, mas essa verificação que você está falando vai estar dentro das funções, né? Sim, das funções, claro. Dentro das funções. Só que aí vai ficar meio poluído, né? Porque quando na criação você já garante isso, né? Que imagina, né? Tipo, na função imprimir, você já vai ter que colocar aqui uma verificação, né? Tipo, depois no MDC, MMC, para tudo você vai ter que verificar, né? O denominador, né? Então acaba ficando meio poluído, né? O teu código, né? Verdade. Tá?
Hélio, pode falar. Mas eu não sei, não existe a palavra static? Não serve para algo assim? Palavra reservada? Então, Não sei. static, para a linguagem em si, ela... Cara, o static, nossa, ela faz tanta coisa essa palavra aí. Se você pega em Java, por exemplo, a palavra static, ela serve para tanta coisa. Deixa eu lembrar aqui que era para a linguagem em si. Ela cria uma variável que não está no escopo, né? Ela é... Deixa eu lembrar aqui. Vamos ver aqui. Linguagem C, static. Variáveis globais e locais, tem como a função indicar que tal variável é permanente, né? Quer dizer, tá, então lembrei. Tipo assim, né? Assim, acho que não tem muito a ver, não, tá? Imagina, por exemplo, aqui, né? Ó, vou Tá. pegar aqui eu não tenho nenhum exemplo, né? Mas tem aqui, por exemplo, bom, É que eu imaginei que tivesse a ver com isso de, só deixa ser usado esse struct dentro de certos arquivos, mas eu acho que não existe isso em si, né? não. Assim, ó, o static na linguagem C, tipo assim, supondo que você cria aqui uma variável, né? Chama assim na static, i igual a 0, tá? E aí você, quer dizer, o que essa palavra-chave ela faz, né? Com uma variável i. Significa que essa variável i, ela não vai depender desta função, ela não vai estar nesse escopo restrito desta função. Quer dizer, até vai estar naquele escopo, mas assim, vai ser uma variável só para todas as chamadas futuras da função criar. Então, tipo assim, se você, em algum momento aqui embaixo, você seta i++, a primeira chamada, ele cria variável com 0, aí ele vai incrementar, então i vai valer 1. Na segunda chamada da função criar, ele não vai criar uma nova variável i com valor 0, ela vai pegar a que estava antes. Tá? Então é isso que faz o static em C. Então ele vai ser uma única variável, então, é meio que compartilhar, né, aquela variável para várias chamadas daquela função. Tá? Assim, não tem muito a ver, não é para, não dá para, acho que não tem muito a ver isso com o que você está falando, que a gente está pensando aqui, tá? Não tem não, confundi, perdão. Guilherme, ó, vamos lá. Por que eu não posso fazer um type def na struct? Boa pergunta também, Guilherme. Assim, se eu fizer do jeito que você está falando, o que vai acontecer, né? Ó? Então, tipo assim, ó, esse aqui é o ponto H, fração ponto H, e eu tenho essas funções aqui que vão estar sendo disponibilizadas para o usuário, tá? Se eu pegar esse negócio e colocar lá dentro do ponto C, vai dar pau na compilação, porque daí esse ponto H aqui, né, você tem aqui a utilização, né, do fração ponto T, ele não vai identificar, né, porque não tem como você dar um include no arquivo ponto C, tá? Então, tipo assim, né, você tem aqui a função criar, ela tem, né, ela está usando, né, o nome fração ponto T. Se você colocar isso aqui dentro, na hora de compilar, esse ponto H aqui ele vai dar pau, ele não vai encontrar. Tá certo? Então, por isso que tem que estar aqui, né? Entendeu? Porque não tem como você dar aqui um include fração ponto C, né? Não tem como você incluir um ponto C. Tá bom? Tudo bem? O Lucas, C ainda não tem os modificadores de AC. Exato, é isso aí, Lucas. Então, tipo, em C++, você tem esses modificadores, é isso que eu estava falando, né? Com o C++, o num e o den, né? Você poderia, em PO, você poderia colocar eles como private, por exemplo. Quer dizer, somente o objeto, né, que tem ali, que está naquela... Que tem, né, declarado, né, o numerador e o denominador, conseguiria utilizar, tá? Ou protect, quer dizer, as classes filhas, tá? Mas isso daí, assim, é outra história, tá? Então, assim, não existe em C
esses modificadores de acesso, tá? Beleza? Então, assim, gente, uma coisa é vocês entenderem isso, tá? Então, assim, entender, então, que você consegue modularizar o teu programa em vários módulos, tá? E para fazer isso, você utiliza, né, dessa funcionalidade da linguagem C, né, dos .h, .c, os includes, tá? E, lógico, depois com o Makefile você faz a compilação de tudo, né? Lembrando sempre, né, de uma parte mais assim conceitual, tá? De criar os módulos que vão ter funcionalidades específicas, tá? Então, por exemplo, o módulo fração tem simplesmente o objetivo de fornecer funcionalidades de se trabalhar com fração. Isso não fica errado, né? Quer dizer, você tipo criar aqui uma função, né? Disponibilizar uma função nesse TAD de fração, tipo para, sei lá, né? Para calcular a área de um retângulo, né? Tá? Então, assim, calcular a área já faz parte de um outro conceito, né? Então, você implementaria no outro TAD, num outro lugar, essa parte de calcular a área, por exemplo, né? Então, TAD de fração é só coisas relacionadas com fração, né? Então, se você, né, como desenvolvedor do TAD, tem que estar ciente disso, tá? Tem que estar ciente de que aquele módulo só deve fazer coisas específicas daquele módulo, tá? Se você começa a misturar as coisas, fica até pior, né? Tipo, você vai colocar uma função nada a ver num TAD, fica muito melhor. Se você fazer isso, é melhor você não fazer e colocar tudo num único arquivo, tá? Agora, se você vai modularizar, é importante você organizar direito, né? Uma outra coisa importante, gente, que assim, que muita gente que está começando a programar acaba realizando, né, fazendo, é assim. Vamos pegar aqui o fração.c, ó. Supondo que denominador é igual a zero. Na criação, eu estou fazendo essa verificação, né? Denominador é igual a zero. Repare que eu estou retornando um nulo, tá? Mas assim, o que eu já vi muita gente fazendo, e assim, é normal, né, no processo de aprendizado, é você vir aqui e colocar uma mensagem de erro. Aqui, ó. printf, denominador não pode ser zero. Tá? Faz um negócio assim, depois retorna nulo. Tá? Então, o Pedro também está falando, posso usar o std error, né? Poderia, tá? Poderia, mas cai no mesmo erro, tá? E qual que é esse erro, né? O erro, gente, é o seguinte, né? Ó, imagina que você está criando, então, esse TAD que vai ser utilizado não só para aquele programa específico para o qual você está criando esse TAD, mas supondo que mais para frente você resolva reutilizar esse TAD de fração num programa que tenha interface gráfica, por exemplo, que tenha janelinha, né, que você consiga ver ali as janelinhas ali, né, funcionando, tá? O que vai acontecer, né? Tipo assim, essa mensagem de erro que está sendo mostrada aqui, ela vai ser tanto com o printf como com o std error, né? Vai ser exibida no terminal, né? Vai ser exibido aqui no terminal que você está executando o teu programa, tá? Então, assim, você poderia, ao invés de mostrar essa mensagem de erro no terminal, naquele outro programa seu que usa a janelinha, você colocar essa mensagem na forma de um pop-up ali, né? Tipo, abre uma janelinha com essa mensagem de erro lá na tela, tá? Então, assim, as mensagens, né? printf, essas coisas do TAD, é melhor você deixar isso para mostrar na tela no programa principal,
tá? Quer dizer que você poderia, por exemplo, aqui, né, ao invés de você colocar a mensagem de erro, como está aqui, no TAD, você coloca isso no programa principal, assim, né? Ó, tipo, esse aqui, né? Então, eu vou criar, ó, ele está aqui, né? Ó, já está até aqui, né? Ó. Então, aqui, ó, como quando der algum erro, ele está retornando um nulo. Então, até mesmo esse retornar nulo, você pode colocar uma documentação, né? No ponto H, falando assim, né? Aqui, ó. Assim, né? Função que cria uma fração, né? Retorna no caso erro, tá? Então, quer dizer, você está documentando o teu ponto H, que é para que o teu utilizador, né, o usuário do teu TAD de fração, ele enxerga isso daí, né? Tu falou assim, beleza, né? Então, eu posso criar, então, uma fração por meio dessa função, e aí ele vai me retornar nulo se tiver erro. Então, o teu programador, ele vai vir aqui, né? Falar assim, depois de ter chamado, né, o criar, ele pode verificar. Porque a documentação fala isso, né? A documentação fala, retorna nulo caso erro. Então, se o ponteiro for nulo, ele aparece uma mensagem de erro que está aqui. Então, assim, se você está trabalhando com um programa sem janela, né, interface gráfica, você pode fazer algo como eu fiz aí, né? Tipo, se for retornar nulo, printf e o erro, tá? Se mais para frente você resolve usar a janela, tá, interface gráfica, no teu programa você vai fazer, se f1 é igual a nulo, eu venho aqui e crio aqui, né? Cria janela, né? Ou janela, né? Aí vai ter uma função específica, tá? De criar uma janelinha. E aqui você vai colocar a tua mensagem de erro, tá? Então, reparem que dessa forma, o teu TAD, fração, ele fica mais agnóstico ao programa, né? Então, tipo, ele acaba ficando mais, a palavra, né? Flexível, né? Flexível a tanto um programa que seja executado com linha de comando, como um programa que seja executado com interface gráfica, né? Beleza? O Krulis, vou chamar você de Krulis, desculpa, Pedro. Em uma IDE com Visual Code, é possível ver esses comentários sem ter que entrar no código. É isso aí, né? Então, tipo, você coloca o mouse em cima, né? Daí ele aparece ali, tá? E aí, até mesmo, até, você pode até colocar algo assim, né? Tipo assim, né? Ó, até melhorar, né? Retorna 0 caso sucesso. E aí você pode colocar assim, tipo, retorna. Porque pode acontecer de ter algum outro erro, né? Tipo assim, né? Cadê aqui? O criar, ele pode retornar o denominador ser 0. Ele pode ter problema aqui no malloc, ó, também ele retorna nulo. Tá? Então ele vai retornar nulo, né, caso tenha erro, mas supondo que você queira identificar esse erro, né, passar para o usuário qual que foi esse erro, você pode fazer assim, ó, retorna um caso denominador é igual a 0, né, retorna, sei lá, 2, caso alloc, né, tipo, alocação, né, alocação sem sucesso, né, sei lá, né, você vai criando aí a sua documentação e no programa principal você aí vai fazer do jeito certo, né, tipo, você vai, né, se basear nisso aqui. Na verdade, não pode nem ser 0, 1 e 2, né, teria que ser algo... É porque o criar, ele retorna um ponteiro, né, então, tipo... você pode criar algo assim, né, tipo, retorna nulo e manda uma mensagem de erro, né, tipo assim, né, erro. Tá? E aí que você faz assim, tipo, erro, né, como referência, tá? E aí aqui você, no teu programa principal,
Ele vai retornar nulo, quer dizer, se teve, assim, né, retorna null, caso erro. Aí aqui ele retorna erro igual a 0, caso sucesso. Retorna erro igual a 1, caso denominador. Entendeu? Então, assim, né? Você vai retornar duas coisas para fora, né? Tanto o ponteiro, que pode ser nulo, ou a locação, né? E aí, se for nulo, o erro vai ser 0, 1 ou 2, né? Quer dizer, vai ser 1 ou 2. Tá? Então, daí no teu programa, né, você vai ter que criar aqui e usar, né, uma variável erro também, né? E mandar ela aqui para fora, para dentro da função, né? Como referência. Então, daí, se o F1 for nulo, você pode fazer assim, né? Se o erro é igual a 1, aí sim você vai mandar mensagem aqui, tipo, denominador não pode ser 0. Entenderam, gente? Então seria isso, né? Beleza? Esse erro igual a 2, por exemplo, aí ele imprime o locação com problema, por exemplo. Certo? Ai, ai. Já eu dei o apelido, acho que todo mundo agora. Será que vai pegar, Pedro? Desculpa aí. Acontece. Beleza, gente. Então é isso aí, ó. Então, entenderam, gente, o funcionamento, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Até ia explicar melhor aqui o TAG, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, o que eu falei aqui, né? Eu falei aqui toda essa motivação, né? Vou até apagar esse negócio. Ó, até um exercício, gente, que é legal vocês fazerem. Por exemplo, cria um TAD, pode ser essa fração, pode ser qualquer outro, tá? E aí vocês vão fazer assim, né? Para verificar se o seu TAD está legal, se ele foi feito de maneira correta, você pode vir aqui, uma vez que você criou, inclusive com o programa principal, vocês vão vir aqui no ponto C dele, que é esse cara aqui, e vão alterar a representação dele. Tá? Então, por exemplo, ao invés de ser estrutura, você vai, por exemplo, que nem eu fiz aqui no slide, né? Usar, por exemplo, um vetor de duas posições. Tá? Ao invés de você fazer numerador e denominador, você vai usar, por exemplo, um vet, né? Um vetor. Então, o vet de 0 vai ser o numerador, o vet de 1 vai ser o denominador. Né? E aí, isso depois de você já ter criado o principal, tá? Ter criado lá naquela representação, naquela primeira representação. Aí você vai lá e muda a representação da sua estrutura, né? E aí o que não deve acontecer, né? Quer dizer, caso o seu TAD tenha sido criado de maneira legal, né, boa e correta, quando você alterar essa representação do TAD, o programa principal não vai ser alterado em nenhum lugar. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? A gente criou aqui o fração. Repare aqui, ó, esse é o principal. Esse é o ponto C. Tá? E aí eu vou vir aqui, por exemplo, ó, e vou alterar, fazer assim, né? Ó, então, não vou ter mais estrutura. Então, quer dizer, a alteração que eu quero dizer, você vai fazer a alteração, é que eu não vou fazer aqui, senão eu vou ter que mudar todo o TAG, tá? Mas assim, você poderia, né? Lógico,
alterar aqui para vet, para vetor. Lógico, né? Você vai ter que alterar, por exemplo, aqui, vai ter que alterar aqui, né? Vai ter que alterar essa parte aqui, né? Para tudo, para vet de 0 seu numerador, vet de 1 seu denominador. Então, assim, o fração.c você vai alterar. Mas o que não deve acontecer é você alterar o programa principal, tá? Então, por exemplo, naquela representação, ó, que é essa daqui, na forma de vetor, ó, olha aqui, ó. Tipo assim, ó, a função imprimir, reparem que essa função imprimir, ela é igual a essa daqui, ó, a chamada dela, né, ó. Tá vendo? Tá? Então, isso aqui vai estar lá no teu ponto H, e o usuário vai utilizar isso daí. Então, o usuário aqui, ele vai chamar, ó, tipo, imprimir F1, imprimir F2, imprimir F3. Tá? As duas versões vão fazer a mesma coisa, quer dizer, vai imprimir numerador barra denominador. A diferença é que uma vai estar usando a representação vetorial e a outra vai estar usando a representação estrutura. Tá? Então, assim, por exemplo, né, o printf, né? Então, o printf, acho que todo mundo, né, que começa a criar, implementar em C, usa, né, um printf na vida, tá? Agora imagina, né, e o printf tem esse formato, né? Tipo assim, né? Printf, aqui o seu texto que vai ser impresso, vírgula e as variáveis por vírgula, né? Tá? Imagina que o, sei lá, né, o cara lá que desenvolveu o printf, né, o módulo stdio.h, dê na louca nele e fala assim, agora o printf não vai ser mais nesse formato, ele vai ser assim, tipo, print, aspas, vírgula, alguma coisa, sei lá, né? Tá? Então, quer dizer, o nome da função mudou, né? Printf mudou para print. Ou, né, printf, aí eu vou colocar as variáveis primeiro e depois eu vou colocar o texto. Tá? Então, o que vai acontecer, né? Então, tipo, né? Tipo, o mundo vai acabar, né? Porque, tipo, todo mundo usa nesse formato padrão, né? E aí, mudar, assim, algo desse sentido, assim, vai, né? Tipo, o mundo acaba, tá? Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, tipo, se você tem um teu TAD que supondo que você cria ele inicialmente com uma representação vetorial, que é essa versão. E aí você começa a utilizar, começa a disponibilizar esse TAD para outras pessoas, aí as outras pessoas começam também a usar esse TAD. E aí vai chegar uma hora que você resolva mudar essa representação de vetor para uma representação struct, como essa, né? Então, assim, para evitar que os seus usuários tenham que alterar o programa deles em alguma função, por exemplo, na função imprimir, tá? Você deve tomar esse cuidado, né? Quer dizer, disponibilizar as funções aqui de modo que a representação que está sendo utilizada nos dados seja agnóstica a essas chamadas, né? Porque daí o teu usuário, né, o teu programa principal vai continuar funcionando com uma nova representação, tá certo? Tá? Então, tipo, mudar aqui, né, a representação dos seus dados, não importa, né? Não importa porque o teu usuário ele vai enxergar essa mesma assinatura aqui das funções, né? Imprimir, criar, né? Etc. Tá? Então é um exercício bacana, né? Cria lá um programa, né? Com um TAD, rodou, beleza, está funcionando. Agora você vai lá e muda a representação, muda para alguma outra coisa, qualquer, tipo vetorial, sei lá. E aí o exercício faz essa alteração no ponto H, faz a alteração no ponto C do módulo, né? Mas não altera o principal, tá? Se você conseguir fazer isso sem alterar o principal,
legal, quer dizer que o seu TAD está realmente modularizado, tá? Fala, Cruz. É... Professor, na sua disciplina a gente vai aprender a fazer aquelas variáveis que são opcionais? Por exemplo, no printf você não precisa ficar colocando o negócio de variável, mas você pode. Tem outras funções que podem receber certos inputs, mas não precisam deles para funcionar. A gente vai aprender na sua disciplina? Por exemplo, aquele negócio ali do erro. Aquilo ali eu veria mais como um input opcional. Se a pessoa quiser saber o erro, ela põe. Mas não é o necessário para a função funcionar. Vamos ver aqui. Eu não sei como é que faz. Vamos ver se tem alguma coisa assim. Parâmetro E assim, também como fazer aquele negócio de... que no printf você vai colocando input, desde que tenha sentido ali, ele funciona. Sim. É uma boa pergunta, só que eu nunca cheguei a estudar, mas assim, por exemplo, em Python, acho que em Java, né, você coloca assim, né, tipo, cadê aqui o erro, né, tipo aqui, você coloca a definição do parâmetro e você já seta para algum valor default, né, tipo assim, né. Não sei se em linguagem C, eu não sei se é assim, deixa eu ver. Cadê? Então, mas daí, por exemplo, ali no que o Gabriel falou, se não tiver, como é que faz, né? Talvez funcione desse jeito aí que você falou. Tem que ver se o compilador vai reclamar ou não. Não, acho que não sei se é 3 pontos, né? Vamos ver aqui. Vamos testar, né? Quer ver? Deixa eu compilar, né? Vamos ver aqui o que acontece. Não deixou, não. Ó, ele vai dar o erro na cara aqui, né? O mensagem não suporta argumentos default, né? Vamos ver o que o Pedro escreveu aqui, vamos ver. Aqui. Variable number of arguments, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Nossa, nunca vi isso. Com 3 pontos? É assim, com 3 pontos mesmo? Isso, professor. Só é meio confuso o uso dele. Tipo, já ouvi muita gente falar que é confuso, eu nunca tentei, mas é 3 pontos mesmo. Mas e o nome do parâmetro, né? Tipo o erro ali, né? Então, não sei se vem tipo um vetor assim, quando você chama o argv, por exemplo, se vira um vetor, não faço ideia como é que funciona. Vamos testar, quer ver? Não sei se... Vamos ver aqui. Tipo, é que aqui, né? Se eu colocar 3 pontos aqui, ele vai... Ver se ele vai... O que ele vai me falando aqui? Vamos ver. Previous Declaration. Tá, eu acho que aqui eu tenho que alterar o ponto C, né? Aqui. Nossa, foi. Que bizarro, gente. Ah, professor, eu preciso de uma library aqui também que ajuda, ó, que estavam comentando ali, tem essa stdargs aqui, ó. stdarg.h. Mas para que serve essa biblioteca? Não faço ideia, mas fala dela lá naquela documentação que eu mandei. A gozada que, tipo... Ah, tá, porque aqui eu não estou usando o erro, né? Mas eu precisaria setar, né, o erro aqui. Então, por isso que isso que eu estou falando, né? Que ele... Tipo, eu vou ter que setar esse erro aqui, né? Eu vou ter que usar, né, essa variável. Tipo, aqui ele vai retornar 1. Aqui ele iria me retornar 2, né? Sim. E aqui, com sucesso, ele retornaria 0, né? Então aqui ele vai dar pau, né? Provavelmente ele vai dar pau, que ele não vai encontrar o erro, né? Tá vendo? Então agora, como é que eu coloco então esse erro aqui, né?
Vou ver aqui de novo. First. Número arbitrário. First. Não sei que eu tenho que colocar. Não. Mini print, ó. Bom, então eu tenho esse negócio aqui. Ah, tá. Aqui ele está colocando esses negócios. VA Start. Não é algo muito simples, né? Não é algo muito simples, não. VARG, ele deve usar ele deve usar essa biblioteca que você falou aí, né? O stdarg.h, ele deve usar isso aqui de alguma maneira, né? Então, assim, bom, outras linguagens é super simples, né? Vamos ver aqui. Var, como é que chama aqui? Varargs, né? Com stdargs. É isso daqui, né? Tem que usar essa biblioteca, não tem jeito não. Quer ver um exemplo mais simples? Vamos ver. Print args. Tá, então tem que incluir isso aqui, primeira coisa, né? Vamos fazer, ó. Talvez. Aqui tanto faz, tá? Você colocar o include aqui, porque o ponto C ele tem um include do fração, né? Então você pode colocar, por exemplo, padronizar, né? Todos os seus includes num lugar só, tá? Também está aqui, né? Vamos deixar lá então. Por aqui. Aí que mais que ele fala que tem que fazer? Então tem que ter os 3 pontinhos. Aí, tem esse VA AT. Gente, aí tem que ver melhor isso aí, né? Tem que ver o que quer dizer esse VA Start. Aí você tem o arg1, o AP. Tem que, assim, tem que testar direito isso aí, né? Vamos ver aqui, ó. VA Start. Inicia os argumentos, interagir. Retrieve an argument. Libera e copia. Eu vou testar, tá, gente? Depois, semana que vem, eu falo para vocês, tá? Mas senão a gente vai perder tempo aqui. Mas eu vou testar isso aqui depois. Mas é legal, é interessante isso, viu? Porque, que nem, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está acusando com o erro, né? Às vezes você não quer colocar esse erro, né? Então, isso é legal. Vou ver isso aí, mas... Porque linguagem C realmente é complicado, né? É mais difícil, né? Então, aí tem que usar isso daí, tá? Mas eu vou ver, daí semana que vem eu mostro, tá? Ó, vamos lá. Se tem mais alguma coisa aqui, ó. Então, bom, toda essa parte aqui eu já falei. A Ana está perguntando, né, se vai ter exercício. A gente vai começar a fazer, sim, viu, Ana? Não sei se vai ser essa semana,
mas logo a gente já vai começar a disponibilizar, daí a gente avisa, tá? Quando colocar os primeiros exercícios lá, tá? Isso, daí para essa semana, a gente já tem aqui de pilha, já tá até aqui, tá? Ó. Até coloquei aqui, ó, pilha, parte 1, parte 2, parte 3, tá? E a Ana tá perguntando, tem algum cronograma de trabalhos? Ainda não, Ana. A gente vai também... Primeiro vai começar com os trabalhinhos, né, lá do Run Codes. E aí, assim que a gente vê a parte eu acho que é de até listas, aí já entra o primeiro projeto, tá? Que daí o primeiro projeto ele vai envolver pilha, lista, fila, né? E aí então tem que ver isso aí primeiro para depois começar, tá? Então os projetos são 3, se eu não me engano, tá? Tá nos slides aqui da primeira aula. Tá aqui lá os slides aqui da aula 0 fala quantos projetos são, tá? Aqui, ó, apresentação. Acho que são 3 projetos e o número de trabalhinhos é ilimitado, tá? Eu não defini, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. 3 projetos, tá? E trabalhinhos aí conforme vão ocorrendo aí, tá? Então a gente não definiu aí. O Hélio falando, o senhor comenta que deixará... Tá, já está aqui, tá, Hélio? Eu acabei esquecendo. Mas, ó, já até coloquei aqui já das próximas aulas também, tá? Então, aqui nos slides, ó. Então, tem da revisão, tem de tarde, já tem de pilha, tá? Então, já coloquei, tá? Era isso, né, que você perguntou? Né? Já está aqui. São os slides que eu utilizei nas videoaulas, tá? Beleza, gente? Eu acho que é isso. Então, né, assim, eu já falei do Makefile, eu já falei aqui do ponto C, ponto H, né? E tentem fazer esses exercícios, tá? Então, tem esse daqui de cadastramento, consulta de pessoas, e tem esse outro aqui, ó, que é do conjunto, né? Esse de conjuntos é bem legal também. Que é esse, né? Então, tentem fazer isso para treinar a questão dos TADs, tá? Então, aqui tem um monte de função, ó, no conjunto, ó, então, atribuir, mínimo, máximo, igual, né? Então, e tentem fazer aquilo que eu falei, né? Então, implementa numa versão esse negócio, depois você tenta alterar a representação do TAD e ver se o programa principal precisa ser alterado, tá? Então, a ideia é não precisar alterar o programa principal, tá bom? Beleza, gente? Eu acho que é isso, né? Deixa eu parar a gravação aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu paro a gravação. Gravação interromper.